Muito bom dia. Good morning to all. Penso que nos estão a ouvir. Bom, queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Domenech Ruiz de Veza e cumprimentar naturalmente os Srs. Deputados ao Parlamento Europeu e os deputados aos Parlamentos Nacionais aqui representados. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Parlamento Europeu e, concretamente, a Comissão de Assuntos Constitucionais por esta iniciativa de abertura e partilha de experiências com os Parlamentos Nacionais dos Estados-membros. Esta iniciativa, e, em bom rigor, iniciativas desta natureza, têm um alcance que pode extravasar a dimensão meramente simbólica, que pode ultrapassar o debate que proporcionam. Isto na medida em que os Parlamentos Nacionais podem, e a meu ver devem, ser o complemento do próprio Parlamento Europeu com vista ao seu reforço e até com vista ao seu empoderamento no diálogo institucional com o Conselho Europeu e com a Comissão Europeia. Devemos claramente terminar com a ideia de que os interlocutores privilegiados de cada Estado-membro devam ser apenas os governos. Terminar com a ideia de que os Parlamentos Nacionais disputam um espaço de legitimidade institucional com o Parlamento Europeu. Derrubar muros que supostamente afastam órgãos deliberativos e criar espaços de convergência com vista a uma progressiva aproximação e cooperação institucional. E este tema, este debate, é um bom começo para podermos demonstrar isso mesmo. O tema deste painel é o direito de inquérito do Parlamento Europeu. Aspiração antiga, mas concretização sempre adiada. Eu podia começar por uma exposição das regras europeias aplicáveis ao direito de inquérito, mas isso de nada serve, já que, como ouvimos, tem muito reduzida aplicação. Podia também expor como funciona o regime jurídico dos inquéritos parlamentares em Portugal, mas, em minha opinião, de pouca utilidade seria, na medida em que as regras de inquérito parlamentar nacionais estão ainda muito distantes do que é possível atingir no contexto europeu. Penso que o contributo que posso dar para a reflexão em torno deste tema está precisamente na identificação dos problemas que têm causado a sua ineficiência. E também, de entre as duas opções que nos foram ainda agora concedidas pelo Sr. Ruiz de Veza, contribuir para reforçar a intenção do Parlamento Europeu de constituição de um verdadeiro direito parlamentar de inquérito, que é claramente uma aspiração para que o Parlamento Europeu deve caminhar. Vejamos. O artigo 226 do Tratado de Funcionamento da União Europeia confere ao Parlamento Europeu um poder de iniciativa legislativa própria nesta matéria. E falo em termos até, devo dizer, análogos aos do Parlamento Português. No Parlamento Europeu, a Comissão Parlamentar de Inquérito pode constituir-se a requerimento de 1/4 ou 25% dos membros do Parlamento. Na Assembleia da República Portuguesa, a Comissão Parlamentar de Inquérito pode constituir-se a requerimento de 1/5 ou 20% dos membros do Parlamento Português. Depois, o regimento do Parlamento Europeu, no seu artigo 198, contém também as normas gerais relativas à constituição e funcionamento das comissões de inquérito. Por isso, a pergunta é, se há enquadramento jurídico bastante, o que é que falta? Pois o que falta, senhores deputados, é vontade política. Pelo que a pergunta seguinte deverá ser, por que é que falta vontade política? Ora, o mesmo artigo 226 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, no seu terceiro parágrafo, faz logo depender estas regras de exercício do direito de inquérito determinadas pelo Parlamento Europeu, faz depender da aprovação do Conselho Europeu e da Comissão Europeia. O que implica uma derrogação absoluta do direito de iniciativa legislativa próprio concedido no primeiro parágrafo. Não se trata, por isso, de um direito potestativo do Parlamento Europeu, trata-se sim de um direito subordinado, dependente da autorização de outros órgãos institucionais da União Europeia. E são precisamente estes órgãos que têm impedido, ciclicamente, que se atinja este desiderato. E por isso a pergunta que devemos fazer é porquê? Porquê é que têm impedido este desiderato e este objetivo? Procurando partilhar com todos vós a reflexão efetuada no Parlamento Português sobre este assunto, socorro-me do relatório elaborado em 2 de julho de 2013, já há 8 anos, pelo deputado João Lobo, na Comissão de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República Portuguesa, para procurar, com este relatório, ajudar a responder àquela pergunta, ou seja, quanto ao porquê.
Este relatório foi elaborado precisamente para que o Parlamento português se pronunciasse sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu relativa às formas de exercício do direito de inquérito no Parlamento Europeu, que pretendia então revogar a decisão 95/167/CE do Parlamento Europeu, que, como sabemos, está ainda em vigor, apesar das muitas tentativas de revogar, está em vigor já há mais de 25 anos. Diz então o deputado João Lobo, nesse relatório, que a circunstância do Parlamento Europeu considerar que as comissões de inquérito europeias deverão ser reforçadas e dotadas de competências específicas alargadas, designadamente o poder de ouvir os membros dos governos dos Estados-membros, pode, de facto, configurar uma dificuldade, colocando até concretamente a questão sobre se poderá uma comissão de inquérito europeu, no exercício das suas atribuições, questionar deputados nacionais, realizar missões in loco nos parlamentos e ser nelas ouvido um deputado nacional. Faz esta pergunta, concluindo, dizendo que isto é precisamente o que falta dilucidar, o que falta esclarecer, visto que aquela possibilidade não se encontra nem explicitamente prevista, nem liminarmente excluída, ou seja, não está claro. Considerava o deputado João Lobo, nesse parecer, que a forma genérica como algumas proposições normativas que integram a proposta de regulamento se encontram redigidas, tornam muito vasto o seu campo de aplicação. Fim de citação. O que creio descrever, agora em minha opinião, de forma sumária e bastante, as dificuldades que me parece que encontramos na sua aplicação. Esta posição do Dr. João Lobo, que foi aprovada na Comissão de Assuntos Parlamentares do Parlamento Português, tem subjacente uma opinião mais conservadora quanto ao alcance que deve ter o direito de inquérito do Parlamento Europeu. Dimensão opinativa que eu manifestamente não subscrevo. Mas creio, por outro lado, ter o enorme mérito de nos ajudar a identificar as principais dificuldades levantadas pelo Conselho e pela Comissão para a aprovação dos sucessivos diplomas e documentos de trabalho preparados pelo Parlamento Europeu e que esbarram sucessivamente na aprovação daqueles órgãos. Numa palavra, é necessário clarificar e definir o âmbito concreto de jurisdição do direito de inquérito europeu, tornando clara a separação material e institucional entre aquilo que é a esfera nacional e aquilo que é a esfera europeia, evitando a dupla jurisdição ou, se preferirem, evitando a sobreposição jurisdicional, afastando normativamente os fundados receios que os governos dos Estados-membros tenham na ingerência do direito de inquérito do Parlamento Europeu. Penso que esta é a perspectiva que tem inquinado a evolução deste dossiê. Temos todos, ou enfim, ou temos muitos, a aspiração legítima de que o direito de inquérito do Parlamento Europeu siga as regras e orientações dos direitos de inquérito parlamentar nos Parlamentos Nacionais, mas talvez seja irreal, nesta fase, essa pretensão. Querer-se atingir, na dimensão supranacional, poderes equivalentes aos da dimensão nacional, parece-me que é o que não permite que se avance. E é muito importante que se avance, num assunto que tem estado parado há quase 10 anos. Necessitamos, porventura, de adotar a teoria dos pequenos passos, mas é preciso que sejam dados alguns passos, porque o histórico deste processo revela que não se tem logrado caminhar em frente, não se permitindo, desde 2012, obter um consenso interinstitucional que permita a concretização normativa e, sobretudo, funcional do primeiro parágrafo do artigo 226 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Se me permitirem que use terminologia taurina, usada no meu país, que os deputados animalistas espero que não me censurem, direi, como aqui se diz, que quando a pega não vai de caras, vai de cernelha. O que significa que talvez seja avisado abdicar, pelo menos no momento presente, de alguma equivalência de poderes com os direitos de inquérito nacionais dos diferentes Estados-membros, cedendo com vista à adoção de um regulamento que tenha condições para ser aceite pelo Conselho e pela Comissão. Porque, efetivamente, o direito de inquérito do Parlamento Europeu é essencial para investigar as alegações de infração ou má administração na aplicação do direito comunitário, o que é, no fundo, uma forma de Europa se dar ao respeito como projeto.
como espaço transnacional comum e não como um conjunto de espaços nacionais. Se todos concordamos que a importância que a União Europeia tem cada vez mais na vida dos europeus, que é o mesmo que dizer na vida dos nacionais de cada um dos Estados-membros, temos obviamente que caminhar no sentido de permitir que se criem organismos com poderes com equivalência aos organismos e instituições nacionais. Mas a verdade é que, por muito que custe reconhecê-lo, estes muitos anos de imobilismo e estes mais de 25 anos de vigência destas regras demonstra não estarmos ainda na dimensão de amadurecimento bastante para permitir avançar neste objetivo. Deixo como exemplo as outras dimensões jurisdicionais nas quais, com maior ou menor dificuldade, se conseguiu criar e empoderar devidamente as instituições europeias, como sucede com o Tribunal de Justiça da União Europeia, como sucede com o Procurador Europeu e como sucede até mais recentemente com o Provedor de Justiça Europeu. Áreas de conflitos jurisdicionais potenciais, mas que acabaram por se conseguir solucionar. Em conclusão, e termino, Sr. Presidente, direi então o seguinte. Primeiro, que é fundamental que o Parlamento Europeu tenha um poder inquisitório, se não similar, pelo menos com a aspiração de ser similar aos direitos de inquérito parlamentar dos Parlamentos dos Estados-membros, que exerçam um efetivo escrutínio da ação política. Em segundo lugar, para que o Parlamento Europeu atinja esse desiderato com que a maioria de nós concordará, é fundamental que seja clara a separação entre a esfera nacional e a esfera europeia no âmbito do direito de inquérito, definindo assim o âmbito concreto de jurisdição do direito de inquérito parlamentar europeu. Em terceiro lugar, é essencial que, ao invés das reuniões informais que têm decorrido nos últimos 4 anos, segundo a documentação que li, se avance com uma proposta para a reabertura de um processo formal de negociações com o Conselho Europeu, que assuma como ponto de partida as questões que obtiveram consenso no relatório Martin e crie um deadline para alcance de um qualquer acordo com o Conselho Europeu. Neste momento, qualquer acordo é melhor que nenhum acordo. Penso que é isto que devemos ter em mente na abordagem deste tema. E termino, agora sim, exatamente no ponto onde comecei, na forma como a cooperação entre Parlamentos Nacionais e Parlamento Europeu pode ser essencial para o reforço da legitimidade do Parlamento Europeu. Na forma como o diálogo interparlamentar não é o diálogo entre adversários, mas entre iguais, apenas com âmbitos de representatividade diferentes. Na forma como os Parlamentos Nacionais devem cooperar progressivamente com o Parlamento Europeu na afirmação do parlamentarismo essencial à fiscalização da atividade política e essencial à pluralidade representativa. Algo que certamente todos defendemos e algo por que todos certamente pugnamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.